Fala galera, estamos aqui para mais uma entrevista com uma pessoa especial, um convidado especial. Nosso grande amigo Ayrton Artos. Não precisa, dispensa apresentações, né? Com certeza dispensa. Mas ele não poderia deixar de estar aqui também com nós no Quem Não Tem Dinheiro Conta História. Conta História. Seja muito bem-vindo, doutor Ayrton. A gente Obrigado. tem aquela apertadinha para apertar a mão, que se espreme, mas a gente passa aí, Pra bate dar o microfone. sorte, né? Para dar sorte, bate o microfone, faz um monte de coisa. E é um prazer muito grande estar recebendo o senhor aqui para mostrar para as pessoas que, como a gente sempre estava conversando antes, atrás daquela figura pública existe um ser normal, né? Para mostrar para as pessoas o lado humano, né? A gente sempre costuma falar que as pessoas conhecem, principalmente dos políticos, conhecem projetos, conhecem o que já fez, o que vai fazer, mas muitos não conhecem a história, não sabem onde nasceu, não sabem qual tipo de música gosta, não sabem como que casou, quantos filhos tem. Então temos muito assunto. Bora contar a história. Por trás um desafinado também bate no coração, né? Então, doutor, conta pra nós aí onde o senhor nasceu, como é que foi sua infância, nome do seu pai, de sua mãe, Bom, quantos irmãos. em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Jonathan, Adriano, aqui nos estúdios do Cris, né, CB Áudio. do CB Áudio, né? E vocês não falam do Cris, né? Ele fica lá Sim, né? quietinho atrás. Pai da Bruna, né? Mas a partir de isso hoje aí. a gente vai falar. Vai falar, puxou na sua orelha já, né, tia? É uma alegria poder participar de um podcast, de uma entrevista, de um bate-papo como esse, né? Porque realmente, quando se está especialmente na política, se cria uma imagem da pessoa, até pelo fato de que tem que ter uma certa formalidade, né, nos atos, na relação com o público. E, à exceção dos amigos mais íntimos, poucas pessoas sabem da história da gente, né? A história da família da gente. A minha mãe é de Progresso, que hoje é a cidade de Progresso. Personalidade. E o meu pai, ele não chega a ser tanto lá. E o meu pai de Vila Fão, eles eram no interior de Lajeado. Sim. Se tu vai pegar a estrada da produção, a 386, em direção à Soledade, é ali à esquerda, né, tá ali a cidade de Progresso. Ela é Barbieri Batiste e o pai é Bocchi Artos. Então fica aí 75% italiano puro e esse o Artos ali, que é uma mistura de um francês que teria ido para o norte da Itália, então, mas ficou como italiano, que os outros Artos, todos eles, né, são considerados de descendência italiana. Os Artos, especialmente, era uma família muito pobre, então ficou muito espalhado e não tinha contato. Graças à internet, né, essa maravilha que veio aí, que começou a se descobrir os nomes, né? Então, um parente em São Sebastião do Caí, outro em Santo Cristo, agora encontrei uma prima no interior de Santa Clara, então, muito legal isso, e realmente dá para a gente trazer um pouco essas questões nostálgicas, né? Namoraram, pai e a mãe, ali em Progresso, o pai foi para o exército, era na época da Segunda Guerra, então serviu 2 anos no tiro de guerra. Quando voltou, casaram. E como foram trabalhar no hospital de Progresso. A mãe era da limpeza, a mãe fazia faxina, e o pai na carga e descarga. Na época, o pai criou uma espécie de controle de estoque, e as freiras botaram ele como administrador, né, Maravilha. 8 meses depois ele era o administrador. Ficou 2 anos no Hospital de Progresso e resolveu botar um comércio, uma venda. Aí foi até Campo Branco, né, que é em direção pro lado de Boqueirão, pro lado de Barros Cassal, e subindo por dentro foi se instalar em Linha Cordeiro de Faria. Para quem é de Venâncio e compreender um pouquinho, passando Boqueirão, né, tem as faxinas, entre Boqueirão e Barros Cassal, à direita tem uma entrada ali para dentro, que a gente nasceu. O Hélio nasceu em Campo Branco e os outros 5 irmãos, né, nasceram em
em linha Cordeiro de Faria, né? Na Serra, nas Me faxinas. perdoa interromper. Foram aqueles nascimentos em casa ou hospital, doutor? Bom, Adriano, essa é uma pergunta muito interessante. Mas só para dizer antes, então, o pai é João, né, João Artes, e a mãe é Álida Batiste Artes. Em Campo Branco, a mãe estava grávida, e o pai saiu a cavalo, atrás da parteira não encontrou. Né? E aí, à meia-noite, ele sai de novo, a mãe estava sofrendo muito, tá? Só estava a mãe do pai, a avó, a nona, e ele, os três. Né? E aí ele sai, né, na chuva, a cavalo, à meia-noite, ele volta às 6 da manhã, sem conseguir a parteira, mas daí ele já tinha nascido. A nona fez o parto, nasceu com um evento chamado bossa, é quando dá um grande edema na cabeça, porque tu fica trancado. Ele ficou trancado, aí ficou ali, eles ficaram com medo se ia sobreviver ou não. Aí o pai contava que ele fez um palheiro e foi para o fogão a lenha lá, fumar um palheiro às 7 da manhã, esperando para ver se o nenê ia se recuperar e tal, né? E no fim deu tudo certo. E aí os outros, aí a nona, né? Aí quem ganhou o primeiro, né? Aí a nona fez todos os outros partos. O Hélio é o mais velho, o Celso é o segundo irmão, a minha irmã Marlene, a falecida Noeli, uma irmã que nós tínhamos, que era tudo de 2 em 2 anos. Entre a Marlene e eu, tinha a Noeli, que morreu com 11 anos em 66. E eu, né, e o Luiz Paulo, que é o mais novo. Eram 6 irmãos que agora ficaram 5 anos, né? Em 1900, aí o pai tinha uma bodega, né, uma venda que chamava. Não era um armazém, era uma venda em linha Cordeiro de Faria. Ele comprou um caminhão, ele conseguiu um viajante que emprestou dinheiro para ele, um pouco, né? Ele comprou um caminhão, daí ele começou a trazer produtos da Serra para o Porto de Mariante, depois para o Porto de Porto Alegre, depois para o Porto de Rio Grande, né? Em 1958, né, o Paulo, todos tinham nascido. Em 58, ele mandou o Hélio Celso vir para Venâncio para estudar, que tinha terminado, só tinha até o primário lá, né? Eles vieram com outro, o nono Balduino, que já estava aqui, e o tio José Artes, que estava aqui, que tinha um bar, né, um boteco. Né? Todo mundo do comércio, né? Era do comércio. Aí o pai vem, eles em 58, em 1960 ele vem. Aí vem com o caminhão, né? Que traz o guarda-roupa, o cachorro, a vaca. Que maravilha. Né? Veio 2 vacas, a mãe tirou leite atrás do 7 de setembro, por muitos anos que eu me lembro, sabe? Então, e aí se juntam e faz uma bodega maior, que é Irmãos Artes, né? Ali na frente do 7 de setembro, e que depois foi era o antigo clube de 7 de setembro, que era um prédio antigo, era o armazém, depois foi para frente, onde tem uma igreja, que é do lado da Uninter, né? Sim. E ali eles foram evoluindo, e o pai passou a viajar para São Paulo, com outros motoristas, aí foi pegando um pouco mais de malandragem, aí falece a Noeli. Daí ele decide não mais viajar, porque ele achou que talvez a ausência dele pudesse ter causado, prejudicado ou não ter ajudado. Mas nessas viagens para São Paulo, ele visita o Pão de Açúcar, no supermercado lá. Sim. E aí, em 1970, ele coloca um dos primeiros supermercados da região. Né? E, na verdade, 10 anos depois do primeiro supermercado no Brasil, ele tinha colocado um supermercado aqui em Venâncio Aires. A inauguração foi muito interessante, porque as pessoas não sabiam fazer compra em supermercado. Todo mundo era acostumado no balcão. E naquele tempo, muito dos produtos era a granel. Né? Disse, olha, eu quero meio quilo de feijão, eu quero 400 gramas de farinha. Aí a pessoa ensacava, pesava e fechava ali, né? E no supermercado tinha os pacotes prontos. Né? Tu tinha aqui com... Aí o pessoal entrando com sacola, entrando com tudo, aquela confusão. Mas depois foi dando certo. E o supermercado, ele também depois progrediu, né? E
Aí foi o negócio dele, supermercado e atacado. No atacado ele fazia o que se chama de fazer a praça, né? Um caminhão vai fazer entrega em outros municípios e tal, né? Ali ele se desenvolveu. Paralelamente, ele, como o pai não tinha tido estudo, ele estudou 1 ano, e nesse 1 ano era chamado que fazia um primário compacto, assim, né? Bem compacto, né? Ele era um aficionado por estudo. E ele queria com os estudos. O pai cuidava o boletim da gente até na faculdade. O pai cuidava a frequência, né? Se brigasse com o professor, ele ia lá, tinha que pedir desculpa pro professor. O professor sempre tinha razão, sabe? Sempre enquadrando. Enquadrando. Hoje, E ele botou essa cultura, foi interessante, que hoje é o contrário. Hoje os nossos filhos a gente não precisa cuidar. Aquilo parece que ficou assim, de tanta gente falar, que eles capricham, né? Não faltam a aula, né? Passam de ano sem ter. E a partir dali todo mundo estudou, sabe? Sempre com um controle rígido, né? E como o Celso foi o primeiro, e ele acha que, influenciado pelo episódio da Noeli, ele escolheu medicina, e depois o outro escolheu, e daí os 4 irmãos se formaram médicos, né? Que maravilha. Um obstetra, um pediatra, um cirurgião e um clínico geral. Isso foi aleatório, né? O clínico geral fui eu, porque eu fui o único na época que não fiz a residência, porque quando eu me formei eu já era casado há 2 anos e meio e tinha 2 filhas. Então eu não tive tempo de fazer essa residência. 20 anos depois eu fiz a medicina do trabalho, que foi a minha pós-graduação. Aos poucos eu fui deixando da internação hospitalar e também do plantão, porque como eu já estava na política, tinha me elegido vereador, depois até vou falar um pouquinho como começou isso, não tinha como conciliar uma atividade política que tu te entregasse total com uma atividade médica de consultório e internação. Tu não ia fazer isso direito, né? Já a medicina do trabalho, que é mais uma consultoria, tu trabalha com muitas pessoas saudáveis. Às vezes tu vai fazer um exame admissional para uma pessoa trabalhar numa empresa, a pessoa não tem nada. Se é jovem, um abraço, né? Então dá uma olhadinha. E outra vantagem, que parceiros podem trabalhar contigo. Então tu pode te ausentar. A Clínica São Vicente, né, onde eu trabalho como médico, tem um médico lá atendendo agora. Show. Isso me dá tranquilidade. Eu acabei fazendo o exame também lá, fiz um exame admissional já lá também. Isso aí. Então, aí eu mudei o perfil do meu trabalho como médico, justamente porque eu tinha um pouco no inconsciente que eu ia concorrer a prefeito. E foi o que aconteceu, porque quando eu me elegi prefeito, eu me dediquei total, um foco total à prefeitura. Isso prejudica um pouquinho a família, a relação com os amigos, que eu fui muito CDF mesmo, né? Claro, eu me arrependo, né, de ter feito isso, né? Podia ter sido um pouco mais suave nas minhas relações pessoais. Me entreguei de cara, era 24 horas por dia, dormia tarde, acordava cedo, muita viagem. Mas foi um período bastante produtivo e bastante gratificante também. Então, mas com certeza. Não reclamo. Com certeza. Né, a gente deixou aí um legado de obras que a gente pode falar um pouquinho depois, né? Com certeza. Na carreira política, eu sempre gostei da política. Sempre gostei. Desde de guri e tal. O pai gostava, o pai era fã do Brizola, mas era amigo do Matheus Schmidt. Depois tinha um deputado Mainardi, que era de Candelária, tinha o deputado Rosa Flores, que era muito famoso aqui, isso tudo nos anos 60. E com o Matheus Schmidt tinha uma relação da Serra, né, que ele era da Vila Schmidt, que ele era lá daquela região. E nas campanhas eu de guri acompanhava, e a primeira campanha que eu acompanhei, eu nem deveria falar isso para as pessoas não saberem que eu sou tão velho. Ela foi em 70, do Paulo Brossard de Souza Pinto. A campanha para o Senado, ele perdeu para o Tarso Dutra, né? E depois, em 74, ele concorre de novo contra o Nestor Yost, daí ele se elege. A partir de 76, 77, que eu fiz 18 anos, daí sim, daí já participava de campanha mesmo.
Aqui em Venâncio era MDB e Arena. E a gente militava e tal. Mas eu fui para Pelotas estudar, eu não era filiado a nenhum partido. Eu tinha uma simpatia pelo MDB, porque era o meu pessoal, meus irmãos aqui. E aí eu encontro a Miriam, que era muito da política, ela, né, era muito ligada, a família dela ligada ao Brizola, né? E aí começou aquela coisa de discutir política depois da aula, ou de noite, quando tinha aula de noite, ir para um bar, um grupo maior, aqueles debates e tal, né? E aí cada vez eu fui mais pensando na questão do Brizola, mas só uns 6 anos depois que eu vim me filiar no PDT, que foi aqui em Venâncio com a dona Helena Goulart. E sabe, doutor, perdão de interromper, eu sempre tinha aquela ideia, não, acho que o doutor Ayrton entrou na política bem depois, agora não queria mais ser médico, resolveu dar um tempo. A gente vê e observa agora que a sua veia política não é uma coisa de modismo, é no sangue mesmo, isso vem de família. Isso eu acho bacana, isso é uma coisa que muita gente talvez possa não saber. Isso é bem interessante. Era tão forte, até 92 eu era muito radical na política. Hoje quando eu vejo assim, os vereadores, quando eles são muito bravos e tal, né? E se eu pudesse dar um conselho para eles, porque isso não dá resultado a médio e longo prazo. Pode ser naquele momento, o pessoal bate palma, tu faz uma gritaria, tu xinga um outro e tal, mas a médio e longo prazo isso, eleitoralmente também. Primeiro que o brasileiro não gosta muito, o ouvido do brasileiro é muito sensível. Ele não gosta de ser muito agressivo. Porque uma coisa é tu ser radical contra a corrupção, contra a injustiça. Tu pode até ser incisivo contra isso. Outra coisa é tu ser agressivo pessoalmente, né? Contra a família da pessoa e tal. Isso geralmente, né, não dá bom resultado. Mas eu vinha participava da política, mas não estava na política ativa. E em 1992, já afiliado ao PDT, a gente fez uma coligação com o PDS na época, né? Contra o Almedo, né? E aí houve uma coincidência muito grande. Eu era de vice do Jadre e o meu irmão Celso Soares era vice do Almedo. Né? E aí, às vezes perguntam assim, mas isso aí foi uma coisa combinada? Não foi. Foi até meio traumático, né? A gente ficou uns meses sem conversar e tal. Mas justamente porque o meu estilo era muito ousado, muito revolucionário, de certo modo, assim, agressivo. E naquela cama nós levamos um banho, perdemos, eu acho que a diferença que a gente perdeu foi um pouco por isso, né? E hoje eu vejo quando os outros perdem aqui por ser agressivo, né? Eles olha, eles não aprenderam a lição, deixa quieto. Não souberam ler o livro. E aí eu fiz em 92 isso. Aí 93, 94, 95, praticamente eu fiz um período sabático. Era plantão, leitura de livros, estudo e atenção à família. Parei de jogar carta, praticamente parei de beber, de fumar, de festas. Foi uma coisa muito, muito pessoal, assim. Era muito trabalho e muito estudo. Muito estudo. E muita leitura. Eu peguei o plantão para mim, até hoje, é muito traumático acordar de noite. Então, tu acordar 10 vezes, porque tu pega, mesmo que tu faz um plantão noturno, naquele tempo, hoje quando a gente vê assim, esse pessoal que não é esse plantonista raiz, se queixa, demora para atender. No meu tempo era o seguinte, era sala de espera limpa, atendia todo mundo, não ficava ninguém empenhado, ninguém ia para casa, né? E chegava a 1 da manhã, atendeu ali 70 pessoas. Aí tu pega no sono, né? Mesmo que seja escorado. Aí te acorda, tu atende, volta, aí te acorda para dar uns pontos, volta, e aquilo ali, para minha saúde, aquilo era desgastante. E aí eu comecei a ler livros grossos no plantão. E aí não tinha problema, eu estava lendo o livro, eu pegava no sono, né, e lendo, com o livro no colo, daí um pouquinho eu era chamado, quando eu voltava, em vez de ter aquela angústia de pegar no sono, que é esse que é o problema, tu te acorda de noite, depois tu não pega no sono, fica pensando nos problemas nisso, eu voltava para a leitura. Que maravilha. E aí sim, aí eu lia um monte de livro do grosso, e aí isso fez, né, foi um período muito importante,
porque eu aprendi muito assim sobre dos corredores do hospital, o problema dos funcionários dos hospitais, essa relação com os colegas fez com que eu começasse depois a desenvolver políticas, né? E até hoje eu tenho um grupo de apoio muito grande, né, em Porto Alegre. Todos eles são ligados à saúde por parte dos profissionais de nível médio, condutores de ambulância, tem também enfermeiros, né, de nível superior, mas tem socorristas, tem técnicos de enfermagem, os funcionários em si no hospital, desde a parte de segurança, da parte de higienização, né, essa vivência, ela me ensinou demais em termos de funcionamento do hospital, que depois serviu quando eu fui secretário da saúde. Mas nesse período ali, então, de dedicação total, eu resolvo concorrer a vereador em 1996. Mas daí eu já estou mais reciclado. Naquele tempo eu fui pioneiro em algumas bandeiras, porque o PDT era muito pequenininho, né? O PMDB e o PDS, que depois ficou o PP, eram os dois partidos grandes. Os outros todos não existiam, né? Então, tu ser candidato a vereador pelo PDT e enfrentar uma situação daquelas, né, era quase suicídio. Mas eu assumi a defesa da mulher, né, a causa animal, a questão da saúde como uma bandeira prioritária e da educação, e isso deu um resultado. Eu me elegi com uma boa votação, e aí em 2000 eu me reelegi, né, e depois em 2004 eu concorri a vice-prefeito. Naquela eleição de 92 que eu tinha ido contra o Almedo, em 2004 nós estávamos juntos. Eu fui vice dele. E essa possibilidade fez com que eu fizesse um pouco as pazes com o eleitorado do PMDB, né? E isso aí foi importante para, anos depois, eu me eleger prefeito. Porque naquela altura eu já estava com um bom relacionamento, né, dos partidos. É uma coisa que eu carrego até hoje. Hoje, na política, eu tenho um apoio em todo segmento da sociedade. Não é restrito ao PDT, né? Eu tenho amigos no PMDB, no PP, no PSDB. Isso aí é importante, porque se tu quer dar um passo maior, né, se tu ficar restrito a uma bolha, né, não só em termos de limites partidários, né, mas até ideológicos, em cidades menores tu te deixa muito restringido, né? Não ser tão ortodoxo, né? Isso, não ser. Aí tu fala, e daí já tem uma coisa um pouco de posicionamento, que eu fui aprendendo que tu ser assim, moderado, por mais que se fale hoje, tu não toma posição, tu não é nem de esquerda nem de direita, tu é moderado, será que tu é isentão ou coisa? Eu não penso isso. Porque se tu tá de centro, né, mesmo que seja de centro-esquerda, das políticas públicas, de escola pública, de saúde pública, de ação social, mas tu pode absorver políticas de centro-direita, seja na economia, seja na questão dos costumes, né, ou mais conservador em relação à família. Isso aí te permite, aí tu não é obrigado a ficar tanto, né, com uma cartilha, né, mais lá num extremo ou na outra, né? Claro, eu compreendo que no momento tem esse debate no Brasil, né, especialmente porque um lado acha que para o outro não ganhar, né, tem que ter essa opção A ou B, né? Mas e eu respeito isso, né? Mas o meu pensamento ele é diferente, no sentido de que eu não vou brigar. Eu não vou brigar com as pessoas, eu não vou brigar com familiares, e muito menos eu vou perder amigos por causa da política. Isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. As eleições passam, né? Mas as pessoas ficam, né? E claro, a gente já aconteceu de ter atritos e tal, mas tu tem que tentar minimizar isso. E, não levar pro coração, né? Isso. Uma pergunta. O senhor conheceu o Brizola? Chegou pessoalmente? Isso. Eu sempre admirei essa ideia por ele ter essa elasticidade entre os partidos. Ele foi sempre um político que circulou, sempre teve um bom vínculo com todos os partidos, no pouco de política que eu já li. Eu sempre admirei isso, né? As teses dele
O Brizola eu vi várias vezes, me encontrei várias vezes. Eu cheguei a sair sozinho de carro aqui em Porto Alegre, uma noite como hoje, né, na chuva, para escutar lá uma palestra dele de 3 horas e chegar em casa depois às 3 da manhã. Às vezes a Miriam ia junto, que a Miriam sempre foi... Enquanto a Miriam gostava da política, mais, né, agora ela se dedica mais às filhas, ela sempre me acompanhava nesse tipo de iniciativa. Em 2012, quando eu fui à reeleição, ela disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu não te atrapalho na política, mas eu não posso mais acompanhar sempre. Eu vou cuidar mais da família e tu continua na política. A gente fez essa espécie de pacto. Eu cheguei aí no Rio de Janeiro para ver o Brizola no Congresso. Que maravilha. Eu era fã, né, de carteirinha dele, porque as teses dele, elas são verdadeiras até hoje. E poucos políticos, agora quando fez 100 anos do seu nascimento, poucos políticos fizeram em prática aquilo que eles diziam na teoria. Porque os políticos, às vezes, fazem promessas mirabolantes e criam uma expectativa. Depois, quando eles assumem, né, as coisas não são como eram ditas, né? Mas o Brizola não. O Brizola, esse louco, ele fazia. Ele concorreu a... Conseguia. Ele concorreu a prefeito em Porto Alegre, porque a carreira dele, ele nasceu nos anos 20, né? Muito pobre, foi um pastor adventista, deu uma mão para ele fazer o primário. Aí ele vai para Porto Alegre, trabalha como engraxate, ascensorista, vai para uma escola agrícola. Com 20 e poucos anos ele se elege deputado. O apelido dele chegou a ser, o Diário Associados de São Paulo chamava ele de Centauro. Né? Era um corpo de um homem, cabeça de homem, num corpo de cavalo. De tanta força política que ele tinha. Foi deputado estadual novo, com 30 anos, concorre a prefeito, perde, é deputado, né? Concorre de novo, ganha, né? Antes dos 40. E o slogan dele, já na primeira, era nenhuma criança sem escola. Aí ele se elege prefeito, aí já faz umas 300 escolas em Porto Alegre, ele cria o Cinturão Verde para abastecer de hortifruti granjeiros, ele faz uma reforma, né, mas numa velocidade, por isso que eu gosto dele, gostava e gosto dele, e procuro aplicar. Não tem aquela tese, no primeiro ano tu fala mal do teu antecessor, no segundo tu planeja, no terceiro faz, no quarto ganhar a eleição. Não, tem que começar a trabalhar desde o primeiro dia, e esquece os conflitos anteriores. Né? Com certeza. E ele fazia isso. Depois, né, quando ele foi ser o governador do estado, aí aconteceu um fenômeno. Ele construiu 6.300 escolas. E 200 escolas segundo grau, 270, e mais escolas técnicas. E a partir dali, ele coloca 750 mil alunos na sala de aula e contrata 42 mil professores. A maior revolução educacional do mundo. Né? E o Rio Grande do Sul dá um salto. Hoje, se vocês analisarem, o Rio Grande até é injustiçado, né, na relação com a federação, quando falam, mas esse estado quebrado, que não se resolve. Veja bem, nós formamos gaúchos que foram colonizar Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Goiás, Rondônia, no sul do Piauí, sul do Maranhão, oeste da Bahia. Todos esses lugares têm gaúchos plantando, que é o agronegócio. A metade da produção de grãos desse país é feita por gaúchos, forjados aqui, que estudaram nas brisoletas e que foram para lá. Então hoje, quando se fala, porque o Rio Grande do Sul tem muito aposentado, não, tem muito aposentado porque formou muitos brasileiros que hoje pagam as contas, né, através da balança comercial. Isso até deveria ser reconhecido, mas não teve nem os políticos que aprofundam isso. Eu me aprofundo, porque quando falo da dívida do Estado, eu acho que isso tem que ser colocado na mesa também, né? Não só a Lei Candir, não só os juros exorbitantes que são cobrados, né? Mas no caso do Brizola, ele fez o que ele fez, e o resultado daí, né? Então isso aí fez com que o gaúcho, mais do que o Estado, que ele ficou em dificuldade financeira, mas o gaúcho prosperou pelo Brasil inteiro, né? E hoje, quando a gente escuta, né, aquelas frases do Brizola lá, de 25 anos atrás, vê que ele tinha razão ainda, a escola do tempo integral. Tinha gente que dizia, não, a escola é muito cara. Outros diziam, não, mas a escola lá, tem criança que vai na escola só para comer. Não, mas é tudo junto.
É tudo junto. Né? Não é assim a questão só tirar da rua, não é só isso. É questão do pai e a mãe poder trabalhar, não só nos mesmos termos da creche. Claro. Né? Porque na creche a mãe não pode trabalhar, porque o filho tem 3 anos, ele tem que ir para a creche. Mas quando tem 8 anos também é ruim de deixar sozinho em casa. Com 12 também, né? Nos dias de hoje. Então, uma escola boa, de qualidade, né? Que é o próprio Kaique aqui, que ele nunca foi um CIEP de verdade, que de turno integral, porque o governo do estado transformou ele numa escola estadual convencional, mas tudo bem. Aquela vez a gente lutou para mudar isso, né? E não teve mais nenhum governador que tomasse essa decisão. O próprio Colares, ele fez 90 CIEP aqui no estado, né? Então foi um passo muito, muito importante. E agora está se vendo que se construísse 20 mil CIEPs, né? 1.000 cada um, 1.000 crianças, era 20 milhões de crianças estudando. Essa questão do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Porto Alegre, né, ela seria muito diferente. Eu, no ano de 2019, eu fui o coordenador da bancada do PDT. Como se convencionou que o primeiro suplente, porque eu não tinha me elegido por 199 votos, o primeiro suplente é o coordenador. Diziam que era uma espécie de prêmio e consolação. Para mim não era muita vantagem, porque eu tinha que deixar a Clínica São Vicente aqui, Porto Alegre e tal, né? Mas eu fiquei quase um ano lá, e onde eu andava muito a pé, né? Muito a pé. Eu ficava a umas 5, 6 quadras lá da Assembleia, e aí eu fazia isso tudo a pé, né? Eu testemunhei, assim, testemunhei um momento dramático. São milhares de pessoas morando na rua. E ao contrário, o morador de rua, né, e da grande... E por que o morador de rua, às vezes, ele vai para a grande cidade? É porque é ruim de ser morador de rua no interior, é ruim de ser morador de rua na cidade pequena, menos ruim, entre aspas, de ser morador de rua na grande capital, né? Tem algum tipo de oportunidade, alguma coisa que te ajuda. Mas ali eu comecei a estudar o perfil do morador de rua. Ninguém está ali por querer. Não. Isso não é profissão. Essa pessoa está destruída, né? Física e emocionalmente. Não foi né? uma escolha, né? Essa questão do morador de rua é tão complexa que eu hoje, quando alguém diz assim, aquele vagabundo, aquele isso, eu disse, calma, vamos analisar bem. Eu digo, sabia que tem morador de rua em São Francisco, que trabalha no Vale do Silício e tem emprego? Como assim? Ficou tão caro o aluguel lá, que mesmo a pessoa ganhando 5, 6 mil reais, o aluguel está 12 mil. Só resta a pessoa morar na rua e comer no albergue, e dormir no albergue. Então, grandes cidades já estão enfrentando esse problema. A vida ficou tão cara, que um pai de família, uma mãe de família, para sustentar uma família, ele precisa, não é só questão de emprego, né? Uma estrutura muito maior, e depois ele fica abatido por uma depressão, ou com alcoolismo, ou algum outro vício, quando vê, está na rua. Né? E aí, para tu tirar... É fácil condenar, né? É fácil condenar. Muito fácil condenar. O senhor me perdoa que eu quero fazer uma coisa. O senhor falou de criança. Agora eu quero saber uma coisinha, perdão. Como foi a infância do senhor? A minha infância foi muito boa. Especialmente porque era aquela infância do pé no chão, né, de jogar bola com os amigos, né, de vez em quando levar uma cinelada da mãe, né, aquela coisa. Claro, os tempos são outros, o tipo de criação. Hoje tenta-se argumentar e tal, né? Tem que ter cuidado que entre uma palmada e uma agressão, hoje um limite muito perto, então isso realmente, os tempos mudaram. E a gente tem que se adaptar aos novos tempos. Mas a gente que criou daquela maneira, nós éramos felizes porque a gente não tinha grandes ambições. Um pequeno presentinho do Natal era aquela alegria, né? Amanhã de Natal, sabe? Era um outro valor. Então, a minha infância e adolescência, elas foram boas por isso. Né? Especialmente por ter amigos. A gente mora lá em cima, na 15 de novembro, na Cidade Alta, e o pessoal do bairro Macedo, especialmente, e a parte alta, que a gente chamava do Morro da Gompa antigamente, eram todos meus amigos de infância, né? Eu moro lá perto também, moro lá perto. Tanto é que quando a gente inaugurou as primeiras 72 casas, eu fiz um projeto habitacional muito agressivo. Foram 600 apartamentos, a gente auxiliou também em 400 casas no interior, e a gente fez aqui no bairro Batista um loteamento de casas. Né? Primeiro de
Em 72, continuamos um projeto que era do prefeito Almeida, depois a gente ampliou, né, e diversificou um pouco. E quando nós inauguramos as primeiras, né, no meu discurso eu não consegui terminar porque eu comecei a chorar, né? E os deputados estavam juntos e perguntaram por que aconteceu aquilo ali. Eu estou chorando porque quem vai morar ali são os meus amigos de infância. Às vezes uns que não tiveram oportunidade de estudar e que estavam em dificuldades e agora vão ter, né, essa oportunidade. Né? Claro que foi tudo coincidência, não foi nada direcionado para esse ou para B, né? Para A ou para B. Eu sempre procurei ficar muito longe de qualquer escolhas que a prefeitura fizesse, né? Que fosse técnica e fosse também por critério social. O critério social, ele é uma coisa importante que quando se questionou, por que não faz sorteio? O condomínio que deu mais problema foi o que teve sorteio. Porque uma pessoa, por exemplo, que trabalha com reciclagem, ou que trabalha que ele tem uma charrete, ele tem dificuldade de morar no apartamento. Se ele tem um cavalo, como é que ele vai morar num condomínio? Então tu tem que ter uma entrevista para perguntar, tu prefere morar num apartamento? Tu prefere. Não é simplesmente sortear, tu vai para casa e tu vai para o apartamento. Às vezes tu inverte essas situações, né? Então as pessoas, não, mas estão fazendo uma coisa, fulano vai para o apartamento, fulano vai para casa. Eu nunca me intrometi nisso. Nunca me intrometi, nunca pedi para nenhum setor da prefeitura que ajudasse A ou B ou amigo meu, né? E disso eu me orgulho, porque na minha passagem para a prefeitura, os meus testemunhos são os funcionários da prefeitura. Quando alguém quer perguntar assim, como é que tu foi correto ou não, eu disse, olha, tem mais de 1.000 funcionários que tu pode perguntar. Pergunta para ele se eu pedi alguma vez para fazer alguma coisa errada, né? Claro, em alguns momentos tu entra em choque com alguns privilégios, alguém tem um grande empresário que faz um tipo de trabalho, né, e tu faz uma espécie de licitação para isso, aí tu arruma um inimigo, isso sempre tem um desgaste, né? Não tem como sair incólume disso. Também se tu quiser ficar dando tapinha e agradando todo mundo, aí tu não faz um bom trabalho e depois se desgasta igual. Então, mas nesse foi um período muito importante. Então, em relação à infância, eu tive esse reencontro, e até hoje, eu vou lá no Bar do Tonho, lá na Macedo, vou nos lugares e eu encontro o Vieira, o falecido Deirão, né, os filhos da Dona Edith, mas tantos e tantos outros que nos anos 60, o Deza, que faleceu esses dias, o Deza, né, o Luta, irmão do Deza, que morreu antes, todos eram nossos amigos, jogavam bola com a gente lá, né, foi um período maravilhoso. Isso é bom. O senhor falou agora da prefeitura, dessa questão política. Qual o fato, assim, uma história, assim, que seja cômica, ou seja, um fato apavorante, assim, um momento apreensivo que possa ter vivido, assim? Eu vou contar um cômico, depois eu falo uma positivo. O cômico, ele foi muito gozado. Mas, assim, eu fiquei muito brabo com os meus colegas da Secretaria de Educação naquele dia. Eles não me alertaram de um problema. É uma Olimpíada aqui em Venâncio. A Olimpíada e vem gente de fora. E eu sou encarregado, né, me passo a agenda em cima, eu vou fazer o discurso de abertura da Olimpíada. Que é o ginásio, no auditório do Gaspar. Do Jabes, não foi, né? Calma. Não foi esse? Calma, o caso é mais grave. Eu vou lá fazer o discurso da Olimpíada, eu vejo aqueles jovens todos, né? E aí eu começo a falar assim, a importância do esporte para o corpo, para a mente, e eu me entusiasmo, eu me aprofundo, né? O fato de ser médico também aqui, né? E quando eu termino, né, eu recebo um bilhetinho assim, é a Olimpíada de Matemática. Meu pai do céu! Pensa no ônibus. Ou eu vou em direção ao Castelhano agora, né? Ou eu salto aqui no pátio do colégio. Mas daí eu disse para os meus colegas ali, por que não me avisaram antes? Não, a gente não quis interromper, mas a gente tem interrompido. Tão empolgado. Não, o pessoal de fora, eles estavam quietos. O pessoal de fora... Ele bebeu, ele tá gelado. Eles de boca aberta olhando, né? E eu olhava, e ninguém dava um pio, né? Isso ali foi... O outro fato assim, entusiasmante foi o seguinte. A gente fez um projeto. Nós fizemos um projeto, eu tinha na minha cabeça que tinha que acabar com o esgoto a céu aberto.
em Venâncio. E nós tínhamos vários bairros com problemas, né? Dividimos em 4 setores. E os 2 primeiros, né, que foi lá para o lado do Xangri-Lá, né, uma parte da Cidade Nova, Cidade Alta, né, Leopoldina, e o outro era aqui na Coronel Brito, né, pegando um pouco da Allgaier também, né. E a gente cadastrou, foi atrás, aquilo foi uma luta muito grande. E um cara me telefona e disse, olha, um dia de tarde, assim, eu até estranhei se não era um trote, aqui é do Ministério da Fazenda, o senhor tem 2 projetos, né, de 2 bairros, e o senhor tem que escolher só um. Barbaridade. Um é de 14 milhões e é o de 8 milhões, né? Então, eu vou escolher o de 14, né? Sim. Eu escolhi o lá de cima. E o da Coronel Brito ficou. Aí, eu venho para cá, né, espaço, deixo tramitando, e venho e me comprometo. Né, que é a coisa mais difícil do mundo. Olha, eu me comprometo, eu vou me reeleger prefeito e vou fazer o da Coronel Brito também. Né. E não deu outra. Né. Eu vim aqui num bar, me lembro, desse testemunha do Jefferson Bellina, de outras pessoas, né, subo em cima lá de uma mesa de snooker ou coisa, faço esse compromisso, porque eu tinha perdido um dente que eu estava tratando, e eu tive que seguir avante a Brasília. Daí quando eu voltei, aquele dente incomodando, o dentista disse, nós não tem recuperação. Tu não é um bom paciente, mas eu tô indo, né, viajando, não tenho. Bom, estou fazendo o que aí posso. A gente resolveu de outra maneira depois. Me elejo, né, vou atrás, pá, consigo o novo projeto ampliado. Quase todas as ruas da Coronel Brito, toda a drenagem, não ficou mais esgoto a céu aberto. Depois já encaixei a Brandes junto, né? Ligamos os 2. Né? Então ali na Brandes a gente tinha, quando eu fui vice-prefeito, a gente terminou o ginásio. Depois, quando eu fui vereador, a gente foi feita a escola. Depois eu, como prefeito, né, a pavimentação, a própria creche. Né? E aí os bairros transformaram, os imóveis, eles valorizaram 5, 6 vezes, 500, 600%, né? E quando a dignidade da pessoa ela toma uma dimensão, que essa pessoa passa a cuidar da calçada também, ele pinta a casa, coisa. E hoje esses bairros aí, é um brinco, né? Com certeza. Depois a gente levou de parte da Santa Tecla, né? Estendeu um pouco lá da aviação também. Então, deu mais de 50 quilômetros de asfalto na cidade, deu 80 quilômetros de drenagem para evitar o esgoto a céu aberto. Depois a gente se estendeu para o interior também, deu mais de 30 quilômetros de asfalto no interior. Então foi um jogo pesado mesmo. Forte. Né? Mas eu fui muito, por isso que eu disse antes, tu pode ser moderado no discurso e no trato com as pessoas, mais agressivo nas relações de buscar um negócio, de cobrança, e né, botar prazo com os secretários. Né, e eu não titubeava em demitir. Também é uma coisa assim, as pessoas não querem demitir, né? Um conhecido, é amigo do parente e tal, né? Eu não titubeava em demitir. E às vezes com dor no coração, porque pessoas legais, mas a coisa tinha que andar. Né? E andou bastante, né? Tinha que ser feito. Não, tinha que ser feito. Ai, que bacana. Não, mas eu quero, porque ela quando falou o fato da Olimpíada, eu fiquei pensando, será que não foi já? Ela falou, calma aí. Muita Olimpíada normal, muitos jogos estudantis. Mas depois o senhor foi atrás antes de falar, né? Toda vez que o senhor vai fazer um discurso agora, o senhor tira de letra. Aqui alguém não me apresenta o release antes. Mas eu mesmo cavoco agora, né? E agora ficou mais fácil também, né? As redes sociais estão mais populares, aí tu toma, né? Se tu não te lembra direitinho, tu volta um pouquinho, já leu uma manchete da Folha do março passado, no portal da RVA, já te inteira do assunto. Eu nunca, isso ali foi um erro que aconteceu, muito estranho, porque eu nunca vou despreparado. Eu quando fui prefeito, eu fui muito profissional nesse sentido. Audiência em Brasília. Eu me destacava entre os prefeitos porque eu sabia a história do ministro. Teve muitas audiências em Brasília que eu sabia a história do pai do ministro.
olha, teu pai, ele foi prefeito em Maceió, ele foi deputado por Alagoas e tal, né? O teu tio-avô foi senador e tal. Então, isso aí me abria muitos caminhos. Uma vez o Enio Bassi levou 17 prefeitos do Vale do Taquari e Rio Pardo para encontro com o ministro Márcio Fortes, né? E aí os prefeitos falavam aqui, então, palpite, né? Eu quero minha estrada, eu quero isso, eu quero aquilo. Quando chegou a minha vez, eu disse assim, ministro, em primeiro lugar, eu quero lhe parabenizar, porque mesmo o senhor sendo um carioca, entende muito das vilas de Porto Alegre e está trabalhando, né, a ampliação do aeroporto Salgado Filhos com a visão que poucos gaúchos têm, né? E por isso tal. Não deu outro. Quando terminou a reunião, alguém bateu no meu ombro, né? O ministro quer um particular contigo. Olha que maravilha. Aí eu abri na frente deles projetos da cidade, né? Aí a gente já conseguiu, né? Tudo sempre dentro da legalidade, sabe? Sempre dentro, né? Mas, do bom trato. Relações políticas administrativas. Então, por isso que eu falo assim agora na questão ideológica, independentemente de quem é o governador, de quem é o presidente, tu tem que ter políticas administrativas. Se eu sou o prefeito, eu vou negociar, né, com o delegado Ranolf, antes era o Eduardo Leite, com o presidente Bolsonaro, porque uma coisa é tu ter opinião sobre um assunto e divergir sobre o outro, outra coisa, uma vez tu eleito, tu tem a responsabilidade de ter essa relação administrativa, né, em defesa dos interesses da tua comunidade, né. E isso, graças a Deus, eu acho que eu fiz bem e tentei formar, né, um secretariado que fizesse bem também, né. Os seus filhos, o senhor não quiseram ou o senhor não incentivou? Eu sempre dei muita liberdade, mas eles não estão com a alma totalmente salva ainda. A Luciana, que gosta muito de política, ela é defensora pública, né? Então ela tem uma carreira de Estado, enquanto ela está na carreira, né? Pode ir nos bastidores, conversar, mas não tem um ativismo político, né? A Carolina, que é a do meio, que é bioquímica, que está me dando a mão na clínica, ela ficou um tempo na Austrália, ela veio e está coordenando a campanha. Que maravilha. E a Natália, que é cardiologista, ela também sempre botou o bedelho, né, sempre palpitou. Tanto é que nós temos um grupo da família voltado para a política, onde a gente conversa de manhã à noite, né? Elas estão juntas também no grupo da imprensa, trabalharam junto num livro que eu escrevi agora, também dando opinião. Opa, como é o nome do livro? O livro é O Polo de Proteína. Muito bacana. Vai ser lançado aí, vocês estão convidados, no dia 18, lá na BB. Né, um pouco da história do polo de proteína animal. 18 agora. Fala também sobre o consumo da carne, né, benefícios da carne em relação ao alimento industrializado. A gente vai falar bastante sobre isso, né? Então as gurias, elas têm essa participação, elas não são mais tão novas, né? Estão perto de 40 anos, mas não está descartado se ali adiante alguém não gostar da política. Elas gostam muito, mas elas também viram o outro lado, é aquele que desgasta muito, né? A gente escutava as reuniões da Câmara junto e tal, aí tinha, assim, muita agressividade. Cara, tem gente que sobe na tribuna da Câmara e diz, fulano tem uma mansão em Santa Cruz, fulano tem não sei o quê, uma relação a isso, faz aquilo, faz aquele outro, sabe? Falando um monte de bobagem, que num primeiro momento, isso, apesar, no segundo momento, é um gol contra, né? Das pessoas que fizeram isso comigo, ao longo dos 8 anos, nenhum se elegeu. Todos estão fora. Pode até voltar, né? Pode até voltar, né? Mas faz como eu, que se reciclou, que eu me reciclei em 92. Porque esse estilo, ele não leva a nada. Tu pensa que tu tá ganhando, né, simpatizantes, quando é uma turma perto de ti, batendo palma. E quando tu dá um discurso, ou quando tu faz um pronunciamento, ou faz um ato político, sempre pensa lá adiante. O que aquela pessoa lá adiante está pensando? Será que ela gostou? Porque a turma que está contigo não vale. Os teus assessores não valem. Eles vão dizer, que legal. Aí tu xingou o governador, xingou o presidente, que legal. Né? Mas isso não vale. Né? Mas aquela dona de casa, como é que é a opinião dela? Qual é a opinião dela? Porque é isso que vale na hora da eleição. Né? E as pessoas que foram muito agressivas, injustas. Tu pode até ser contundente, mas tu não pode ser injusto.
né? É muito fácil inventar uma coisa, uma calúnia, né? E ainda mais hoje com as redes sociais. Né? Mas o tempo mostra, o tempo corrige essa injustiça. Né? É o sustentar, né, tio? É o sustentar a situação. Apreensão, que eu pergunto para o senhor, a sua apreensão na questão, quando teve a sua primeira eleição, como foi a sensação quando foi a primeira vez eleito? Bom, a eleição de 2008 foi uma eleição realmente atípica. Eu disputei com 2 pesos pesados. O Almeida tinha sido 3 vezes prefeito. Um grande líder e um homem muito bom de voto. Almeida, além de muito trabalhador, muito inteligente, ele era um grande marqueteiro, ele inventou um jeito de vender o produto, né, de vender a sua imagem. Ele era um vencedor nas eleições. O outro era o Glauco Scherer, da família Scherer, também muito poderosa. Tanto é que quando eles estiveram juntos, não perderam nenhuma eleição. O Scherer e o Almeida, eles ganharam a eleição, né, 76, 82, 88, teve 2 mandatos de 6 anos aí, 92, 96, entende? Sempre depois eles se separaram, e ainda separados, cada um ganhou uma eleição. O Glauco ganhou em 2000 e o Almeida ganhou em 2004. Então eu estou disputando com 2 pesos pesados, e eles tinham um conflito muito forte. Então, nesse caso, eu era chamado a terceira via mesmo. Só que eu comecei com 4% nas pesquisas. Aqui nós tínhamos pesquisa qualitativa que eu tinha grande chance de, se a pessoa não gostasse do Glauco, ele era eleitor do Almeida, se o voto dele fosse migrar, ia migrar para mim. E o voto do Glauco fosse migrar, ia migrar para mim. Então eu tinha 4% nas pesquisas, mas 35% de potencial. E eu comecei a trabalhar isso com um discurso que mantinha um equilíbrio entre eles, me preparava muito para os debates, né? Comecei a pautar assim na área técnica, né? Deixar assim o floreio de uma retórica, no discurso para um outro momento, né? E foi indo, e fui avançando, né? Quando chegou na reta final, eu já estava com chance, já estava um apoio na comunidade, e eles foram muito fortes, o conflito deles, isso desgastou eles mesmos também, né? Sabe, aquilo que a gente falou antes, a população foi ficando, né? E eu mesmo sendo o azarão da eleição, na última semana eu equilibro o jogo e passo e ganho a eleição. Nessa situação a gente comenta antigamente aqueles comícios, o showmício, que era pão, salsichão, refri, alguns fatos, um fato ou outro de comício inusitado que o senhor pudesse passar para nós, ou engraçado aí, ou triste mesmo. Não, é muito difícil enumerar, porque era muito folclórico, né? Muito folclórico. Muitos candidatos a vereador, né? Teve um comício, mais que um, mas que teve um episódio parecido, mas eu vou me lembrar um lá na Vila Maia, né, no bairro União, no ginásio, um público moderado, assim. Aqui em Venâncio, os comícios são muito bons, o público faz um silêncio e tal, né? É bom de fazer um discurso. A não ser quando tem muitos candidatos a vereador que vão falar, aí se tem 35 discursos, quando tu vai falar, o povo tá cansado e tal. Já nem quer ouvir, cara. É. Mas eu tô falando e tem um bêbado, né? E tem um bêbado, né? E o bêbado começa, eu falava, ele ser apoiado, tá? Isso eu sou contra, o Almeida fazia melhor. E aquele bêbado, né? Ele tava indo, até que eu interrompi, eu parei o discurso e disse, olha, comício de verdade, tem um bêbado. E eu quero convidar o meu amigo para vir sentar aqui na mesa. Né? Aí ele veio, ele me abraçou, ele ficou sentado, ele se comportou até o fim. Ficou sentado na mesa. Deu a chave pro portão bandido. Discurso, né? E ele falou, não. Ele não vai se queimar, né, tio? E aí tem legal. Essa tática eu usei mais algumas vezes, né? Quando tinha. Sabe, eu me lembro de uma vez, uma queixa de bocha, o pai também gostava de política, e levava nós junto, eu e o Alex. E aí o Cláudio era mais velho, quando se misturava.
E o pai levava nós aos comícios porque sempre dava pão, salsichão e dava um copo de refri para cada um lá. As crianças basta na casa. Nós, largava vendendo os negócios. E aí tinha a cancha de bocha, talvez o senhor vá lembrar, na Rupert Filho do Dionísio, tinha uma cancha de bocha ali, costumava ter uns comícios fortes. E teve um fato, não me recordo qual foi o político, que era era pão e salsichão. Só que o político falou, e não aparecia e nada lá, de pão, nada de cheiro. nem cheiro, nem fumaça. Olha, de repente o povo começou a gritar. Ele, não se preocupe, essa semana não volta, eu não vou voltar de novo. E no fim acabou, esse político acabou não entrando. Mas foi um fato, esse é um fato inusitado. Olha, é meio proibido, né? Na verdade, o comício, a lei eleitoral, ela é feita para que quem está lá fique, para os novos não entrar. Então, quem está hoje nos cargos, os deputados, tem emendas, tem isso, e fazem festa. Os candidatos não podem, né? Fazem uma janta. Então, tu tem que fazer um jantar por adesão. Aí tem custo, tem que pagar e tal, né? Mas naqueles bons tempos, ou tinha um carreteiro, uma galinhada, e um pão com salsichão, e não desequilibrava porque todo mundo fazia. Todo mundo. E era legal, né? Dava uma boa reunião e tal. Outra coisa que esvaziou muito os comícios também são as redes sociais, né? Hoje tu pode comunicar com as pessoas. Naquele tempo não tinha. Ou era o programa gratuito de rádio, ou era o comício, ou numa cancha de bocha no salão. Mas tem um outro fato pitoresco que aconteceu também, quando eu era vice do Almedo. O Almedo, quando tu grava um programa de rádio pela lei eleitoral, tu é obrigado a entregar 12 horas antes, né? E o Almedo foi a Brasília, eu era o candidato a vice, e ele estava de aniversário. O Gugu estava de aniversário, eu acho, o filho, uma coisa assim. E eu faço, vou dizer, fosse dia 21 e o aniversário fosse dia 22. Mas nós gravamos o programa como se fosse dia 22. Como se fosse, ele está em Brasília, eu tô entrevistando ele por telefone, certo? Mas como se fosse no dia posterior. E mandamos para a rádio. E quando entra ao meio-dia, entra o Almedo ao vivo, né? Tá ali, né? E o Almedo consegue a proeza de dar uma choradinha no final. E aí, né? Todo mundo gostou. E os adversários foram lá na rádio. Como é que é? Nós temos que entregar uma fita gravada 12 horas antes. E como é que esse homem faz um ao vivo? Não, isso foi gravado ontem. Mas como? A gente escutou ele ao vivo no meio-dia, ele até chorou. Ele foi um golpe de mestre. Que pancada! 2004, já faz 18 anos. Foi boa. Mas que maravilha, tio. Hoje tá... Né, se tu errar uma coisa no rádio, tu já corrige depois no Facebook, no Instagram. Tal, tu remenda. É fácil recolocar. Fácil. A outra não, aqui as palavras ficavam lá, aquilo ficava. Só dali a 2 dias, né? Porque. Pra poder, não tem como editar, né? Não. Queria também, não sei se o doutor tem alguma pergunta ali. Mas eu acompanho o doutor nas redes sociais, tenho um pouco de convivência com a família Arthur há muitos anos, inclusive o Hélio foi que fez minha cesárea, eu nasci com ele, a minha segunda filha também participou, e acompanhei também muito da política, eu tive envolvimento desde os meus 8 anos de idade, eu lembro meu pai sempre teve em função de política também, então eu acompanhei muito essa parte da política, o Celso Arthur, o senhor, a família Arthur, eu tive esse acompanhamento, acompanho o senhor hoje nas redes sociais, e vejo que o senhor gosta muito do rock. Gosto. Até fiz um stories antes ali, botei um rock pra puxar o assunto. E como que foi essa... O senhor tem algumas histórias, assim, algo que o senhor queira trazer? Eu gosto de música, né? Então, acompanho muito a história da bossa nova, do samba, da música brasileira. Hoje, quando o Caetano fez 80 anos ontem, né? Uma geração de ouro está fazendo 80 anos. O Erasmo Carlos, Roberto Carlos, o Paulinho da Viola, o Martim da Vila, o Tim Maia morreu precocemente, um gênio. Então, o Gil.
E gosto todo de tipo de gênero musical. Mas quando eu estudei em Pelotas, eu morei com um baterista, que era de uma banda de rock, São Francisco de Paula, que o cara que tocava com ele tinha sido guitarrista do Bicho da Seda, que era uma das primeiras bandas de Porto Alegre, né? E ali, sim, e naqueles tempos eles contrabandeavam uns discos do Uruguai, para conseguir um disco do Jimi Hendrix e tal. E ali eu fui pegando mais o gosto pelo rock. Não muito o metal pesado, sabe, o punk, mas um rock mais musical, né? Sim. E tive a oportunidade de assistir muitos shows, tanto que em 85 eu fui ver o Rock in Rio, né? Que show. As minhas filhas ficaram, uma com o tio, outra com a prima, outra com o pai. Eles até estranharam e tal. Das 10 noites, eu e a Miri fomos em 5 noites. E fizemos várias bandas naquele Rock in Rio. O show mais espetacular que eu vi na vida foi do Queen. Pá, assistiu. Aparece de vez em quando um clipe, né? Ele e nós ali fomos indo pelo lado e tal, ficamos bem perto do palco. Perto do palco quer dizer 50 metros, né? Sim. Tá 800, né? O palco tem... O rock tinha 300 mil pessoas, né? Então era uma coisa muito grande, né? E aí, quando tem um show em Porto Alegre, né? Eu vou, né? Fui no Paul McCartney, no Roger Waters. Mas eu gosto de uma música em geral. Vem uma banda cubana, Buena Vista Social Club. Ela veio em Porto Alegre, eu fui ver também. O Maná, que é uma banda mexicana. Maná é muito bom. Muito bom, também muito fui bom. ver. A do Maná tem um fato interessante aí, já que vocês querem. Nós estamos de O Maná história. veio em 2008 para cá. E eu tô no auge da campanha contra os 2 pesos pesados, que eu já contei antes, né? E vem o Maná em Porto Alegre, e nós fomos engatar no Maná. Puxa vida, como é que nós vamos fazer para ir no show do Maná, né? A Dayana Nervo, que é jornalista, já me acompanhava como assessora de imprensa aquela vez. Foi eu, a Miriam, as 3 filhas e 2 genros. E tivemos que suspender os comícios. Acordar Suspender os comícios, mas não podia saber. Caso de família. Como é que os candidatos a vereador vão saber se eles souberem que estão suspendendo o comício para ir no show do Maná, né? E no outro dia tem uma edição na Folha do Mate e a Dayana consegue encaixar, né? Prefeito, em momento família, mostra o lado humano e sua afeição pela música. E aí foi um golaço. Que baita levada. Então, não é só política, né? Não é só campanha. Tem essa questão, né? Ela foi engenhosa. Aí transformamos, né? Deu uma fugida pro show. Foi ali perto do aeroporto, no Pepsi On Stage, né? Um baita lugar. E eu me arrependo dos shows que eu não fui. Eu fui no show do Bob Dylan, no Gigantinho, em 92, 93. Depois ele veio no Pepsi, eu já era prefeito, eu não fui, me arrependo. Teve um show do Joe Cocker, né? Joe Cocker, morreu, eu não fui ali, cheguei a comprar ingresso, reservar hotel, mas por causa de um compromisso aqui na prefeitura, me arrependo de não ter Mas ido. poderia ter ido. Mas poderia ter ido, né? Por isso que eu disse, eu fui CDF demais na prefeitura, né? Mas tudo bem, tudo bem. Mas tanto que eu gosto, hoje eu escuto músicas dele, né? Puxa vida, ele teve em Porto Alegre, eu não fui, né? Então, mas eu gosto de... E as outras bandas, o Guns N' Roses teve aí também, não deu pra ir. Teve outras, né? Mas... Rolling Stones eu fui. Rolling Stones eu fui aqui e fui em Buenos Aires. Que loucura. Que loucura. O senhor falou em Buenos Aires agora, então... Uma viagem marcante que o senhor fez. Com a família, com as filhas. Para Portugal. Portugal é lindo. Eu estudo bastante Portugal. Porque as minhas gurias todas falam inglês. E eu não falo inglês, né? E entendo muito mal. Então, eu admiro assim, o dom de quem fala outra língua. Essa é a coisa mais bonita do mundo, né? Dom é dom. Sim. Eu admiro um instrumentista, eu admiro um cantor. As pessoas que têm esses dons aí, né? A gente que não tem que admirar e bater pau. Então, como eu não sei língua estrangeira, foi só eu e a Miriam, né? Se eu vou para um outro país, né? Talvez eu teria dificuldades, né? Agora, hoje, tu tem tradutor, tu tem por telefone, né? Então, a viagem para Portugal, né? Que foi a cidade de Porto, a cidade de Lisboa, basicamente isso, né? E volta até Fátima, foi uma viagem marcante mesmo.
Que show de O senhor bola. falou antes que o senhor tem um apreço pela leitura, né? O senhor gosta de ler bastante. Uma coisa que a gente sempre fala para os nossos convidados aqui, e depois a gente vai deixar isso para o final, mas uma indicação de livro, tipo assim, aquele livro que o senhor leu e esse livro marcou minha vida, teve uma reviravolta na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir. Um dos livros assim, que o senhor poderia até estar indicando, porque eu também gosto de ler. Uma coisa assim mais extraordinária, a gente falou antes do Brizola, eu li alguns livros do Brizola, mas a história do Getúlio Vargas ela é fascinante. E aí tem uma trilogia, esse livro não tem mais, mas tem outros, tem resumos melhores, assim, se quem quiser vai na livraria e pede um livro do Getúlio, eles vão. Mas um gaúcho escreveu, nos anos 50, a história da família Vargas, de 1750 a 1950. 200 anos dos Vargas, né? O sobrenome deles era Bueno. Só que o Bueno, ele batia na mulher. Daí a mulher foge com os filhos, tira o Bueno e fica só com Vargas, que era da parte materna, a parte dela, né? E a partir dali ela cria os filhos que participam depois da segunda geração, né, da Guerra dos Farrapos, depois nas guerras cisplatinas, nas outras guerras. Né, um veio morar em Candelária, outro tal, outro vai para São Borges. Uma história muito fascinante. E depois o Getúlio, ele foi... Quando tu que gosta então dessa questão de história, a cidade de Ouro Preto era um centro cultural no século XIX. Era moda mandar os filhos estudar, quem tinha dinheiro, né, em Ouro Preto. E o pai do Getúlio Vargas mandou os filhos estudar lá, né? Então ali ele já ganhou essa vivência e tal, né, para depois ser o presidente, que passou por democrata, passou por parte de ditador, mas a transformação que o Brasil teve, quem estudasse o que era antes do Getúlio e depois do Getúlio, né, foi totalmente... Foi fundamental essa mudança. Depois vieram períodos de grande prosperidade, continuou com o Juscelino Kubitschek, o próprio regime militar, independentemente da questão política, mas na questão técnica, eles continuaram o Brasil com um grande desenvolvimento industrial, né? Agora, nas últimas décadas, isso parou, né? Do Sarney para cá, o Brasil, Sarney, Collor, mesmo ali com o refresco na época do Fernando Henrique, um pouco com o Lula e tal, mas o Brasil nunca mais teve aquele ritmo de crescimento, né? O aumento da pobreza, das desigualdades, né? Então, a questão Getúlio, o Brasil não tinha nenhuma indústria, tudo era importado, era só agrícola, né? Se desse um chapéu, era importado, uma meia, uma roupa, tudo era importado, né? E ele criou a indústria, né? Foi uma coisa... Então, só lendo aquilo, não tem como explicar. Uma ótima indicação de leitura. Indicação, né? Uma ótima Então, indicação de leitura. Biografia de Getúlio. Eu gosto de biografia. Eu, quando estou em casa, eu fico olhando o History Channel. Eu gosto de documentário. Né? Gosto de filme. Eu também curto bastante documentários também. O senhor falou meio rápido sobre esse assunto. Como é que o senhor conheceu sua esposa? Como é que foi esse primeiro contato? Foi em Pelotas. Ela ela é de Rio Pardo, mas eu não conhecia ela. Né? E eu passei no vestibular lá em 77 e ela também. E aí eu conheci ela, foi os que rasparam a cabeça de quem tinha passado. Foi feita uma festinha lá, né? Com chopp, né? Estudante, festinha, né? No mal e mal deu para comprar uns salgadinhos ali, uns palitos. Mas era para tomar uma bebida mesmo. E ali eu vi ela, vai ser, né? O jeito dela, simpatizei com o jeito dela, mas ela estudava bioquímica e eu medicina. Ela tinha passado, ela tirou uma nota tão alta no vestibular que ela botou a medicina em segunda opção e passou também. E não fez, né? Depois olha só. Ficou na bioquímica e na farmácia. Ela tirou 10 em português. Até hoje, lá em casa,
né? Quando eu escrevo um texto lá, que eu sou muito rígido nessa questão de pontuação, mesmo assim, eu dou ou para ela revisar ou para a Luciana mais velha. As outras duas não são muito disso, né? Elas revisar para ver se está certo o português, né? E aí, um dia, tinha uma palestra, um cara que veio falar sobre homeopatia, lá na Faculdade de Direito de Pelotas. E uma palestra muito chata, o cara era ruim pra burro, e ele era parceiro, O sabe? cara era Muito ruim pra burro. E daí eu disse pra ela, tem um lançamento novo de uma música ali, que eu consegui uma fita, né, quer escutar e tal, né, que era do Gênesis. Gênesis. Até hoje tem essas músicas guardadas. E ali foi a primeira vez que eu conversei. Assim, Ali foi a puxada para pro lance. Conversava com ela, né? Daí e tal, né? Aí depois da aula, nós tinha um bar dos portugueses, que a turma dela, minha turma, né? Aquele negócio de se olhar e tal, aí começamos a namorar. Comecei a namorar do primeiro para o segundo ano de faculdade. No terceiro ano e meio, no quarto ano casei já, né? Que maravilha. E agora completei 41 anos de casado. 41 anos. E se contar o namoro, dá quase 45. Olha, que bacana. Gurinha, 20 anos, né? Tem gente que faria piada. Meu Deus, já vai piada. Bah, meu, tivesse no peito, tava solto. Não, mas foi realmente... isso aí tem as vantagens e as desvantagens, né? Tu perde muita coisa. Nós ficamos 5 anos sem sair de noite. Sem sair para lugar nenhum. Só estudo. Não, só cuidando das crianças. O que acontecia? Eram 3 crianças pequenininhas. A mais velha tinha 4 anos, a outra 2 e a outra 1. Na parte da família da Miriam tinha mais 15 primos. E na parte nossa também tinha uns 10. Então não tinha como deixar com os pais. Não tinha que deixar com o pai e com a mãe, tinha um monte de criança. Era muita gente. Um monte de criança. Então cada um tinha que cuidar dos seus, né? Então baile, esse tipo de coisa, né? E também não se tinha essa questão de babá e cuidar de noite. Primeiro que não tinha pessoas especializadas, também não se tinha dinheiro para isso. Isso é uma coisa, hoje, fazer uma estrutura, tanto de cuidar de uma criança como cuidar de um idoso, de cuidadores, tudo é muito caro, né? Falar em questão do idoso, o Brasil vai enfrentar um problema muito sério com a terceira idade, que o Brasil não está preparado e essa terceira idade está vivendo mais. Mas isso é um assunto tão complexo e profundo que fica para uma outra oportunidade. Mas ficando nessa questão, então, casar cedo é bom, ter filho cedo é bom, né? Mas te roubam um pouco da juventude, né? Entre os 20 e 30 anos de idade. Então, hoje, né, aquele que casa com 32, 35, ele tem as suas vantagens, né? Ele também vai ter filho pequeno, mais velho, né? Eu com 40 anos, meus filhos já estavam tudo grande, né? Os netos que demoraram, mas agora eu tenho um neto. O neto. E o netinho, como é o relacionamento com o netinho? Uma cumplicidade, né? A guria engatada em mim, eu sou engatado nele, né? Não tem erro. É um bom ladrão, como diz. Eu sou xerife. Mais de 2 anos, mama ainda, né? E de manhã cedo ele quer me ver, né? Eu não posso ir. Daí ela manda um vídeo mamando aí, né? Você faz assim. Faz um positivo. Maravilha. Cara, tem coisa melhor que isso na vida, né, tchê? É maravilhoso. Que coisa bem boa. Bom, eu é triste, na verdade não tem aquela plateia do Jô, né? Mas lembrando o saudoso Jô Soares, que nos deixou, eu digo com muita satisfação, assim, é um agradecimento de coração mesmo sua presença aqui. Mas esperam. Só nos enriquece, tem, calma, como diz o doutor, calma que tem, mas a gente não pode encerrar sem o quê? Sem uma frase ou uma mensagem de inspiração, de superação para os nossos inscritos, tantas frases, é difícil escolher uma, né? Então, assim, a gente fosse fazer um resumo, né, das situações e também da experiência de vida da gente. Em primeiro lugar, né, valorize a tua família, né? E em segundo lugar, valorize os teus amigos,
né? Porque isso é uma coisa que é imensurável. A amizade, né? O amor da amizade, né? A parceria da amizade, ela é uma coisa assim tão impactante na vida da gente, que quando a gente está solitário, aí que tu vê isso, né? E quando se fala assim que não são muitos amigos, que quem tem mais de 5 amigos, mais de 10 amigos, é uma pessoa feliz, ela é verdade. É verdade. Né? E o amigo é aquele que não te abandona. Até nas relações familiares, às vezes, há uma separação, né? Há uma divergência, né? Mas a amizade não. A amizade é convergência, né? A amizade é aproximação, é cumplicidade. Então, se eu pudesse deixar essa mensagem, e para preservar a amizade em todas as dimensões, mesmo aquela mais forte, né? aquela mais distante, essas relações pessoais, a gente tem que lutar permanentemente para preservar isso. Independentemente da tua atividade, seja ela no profissional, no privado, seja ela na atividade pública. O que não é tão simples, é um desafio diário, né? Tu tem que estar provando todos os dias nesse mundo rápido, que atropela, de esse excesso de informação e de pouca aprendizagem. Nunca se soube tão pouco, mas nunca teve tanta informação, porque as pessoas muitas vezes não se aprofundam na informação, né, de verdade. E né, para a política mesmo, eu diria o seguinte, né, para avaliar um político, ver se o discurso, a mensagem dele, ela tem relação com a vida diária. Porque não adianta tu ter um tipo de vida, tu ser agressivo com os familiares, tu xingar um colega de trabalho, né, tu ser um estúpido, né, no teu dia a dia, e lá na hora da política tu ter um discurso onde tu posa, né, com a vestal da moralidade e tal, né? O político mesmo é aquele que a sua vida política ela tem uma identidade e uma correlação com a sua vida diária, com o seu dia a dia, seja na família, seja no trabalho. Então, isso aí que eu acho importante. Claro que a gente é difícil exercer isso. Todo mundo erra, né? Sim. Mas procurar, né, ver isso, né, revisar os erros, voltar atrás, eu acho que isso é importante e isso ajuda muito. E eu tenho procurado trabalhar muito isso. E hoje eu tô concorrendo de novo, eu sou pré-candidato. A gente está num período de lei eleitoral, tu não pode ficar assim, falando apologia de uma candidatura nem proselitismo político. Mas hoje eu consegui em Venâncio um apoio de vários partidos. Por quê? Porque são relações que foram construídas ao longo do tempo e que extrapolaram o limite partidário, né? Isso é importante. E é legal também, né? Dá uma satisfação, né? Que maravilha. Bom, a gente fica por aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês e agradecendo a quem agora? Fala aí. Nosso amigo do peito, nosso parceiro de todas as horas, o Cris, ao estúdio, CB Audio Estúdio, que a nossa casa, onde a gente está aí sempre. Falar em amigo, né? Viralizou a música do Roberto Carlos cantando com o Jô Soares, né? O Amigo. Sim, circulou. E tem aquela música do Milton Nascimento, né? Amigo. É coisa para se guardar no fundo do peito. Lado esquerdo do peito. Né? Fantástico. Que maravilha. Amizade é isso, né? Amizade é tudo. Doutor Ayrton, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. Eu que agradeço a oportunidade de bater um papo, poder me abrir um pouco, poder fazer com que as pessoas conheçam um outro lado. Né? Uma coisa que eu não falei, né? Eu gosto muito do humor. Sim. Né? Então eu procuro transformar as situações num momento de alegria e fazer as outras sorrirem. Às vezes, né, tem aquela coisa, né?
tu perde um amigo, não perde a piada. Né? Esse é um risco, né? um risco. De fazer uma jogada, né? Mas ontem eu fui lá no jogo da Soeva e eu não me aguentei que o Chicão, o irmão do Barriga Westenfelder, ele tá a cara do Barry Gibbs, do Big East. Me diz, ele tá igual, né? E eu tirei uma foto com ele, eu não me aguentei, botei na legenda se ele vai ficar bravo ou não, mas eu mandei pro irmão dele também, né, que tá morando em Camboriú. Então, não dá para perder essas oportunidades. Não, né? Tem que ser. Mas obrigado, Dana, obrigado, Adriano, foi uma oportunidade de ouro aqui e espero que a gente, né, possa fazer com que aqueles que venham nos assistir também gostem. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado ao nosso público, do Quem Não Tem Dinheiro Conta História. Você que está assistindo esse vídeo, não se esquece, se inscrever no canal, dá o seu like, deixa o seu comentário. Ativa o sininho. Compartilha aí para que todos possam ver e ouvir essas histórias maravilhosas aí Mas contadas pelo nosso amigo. deixa para encerrar mesmo. Pode. Parabenizar vocês pela iniciativa. Eu sei que tem outros que vão ser entrevistados e tal, mas é legal. Essa iniciativa de vocês, parabéns. Muito obrigado. Né? Não só no meu caso agora, né? Mas outras experiências, outras pessoas que também vão compartilhar com os espectadores de vocês.